pessoal, beleza? Tudo bem? Kenny aqui. A gente vai tá dando início ao nosso estudo mesa e hoje nós daremos sequência ao capítulo 9 de Marcos, né? O Marlon no estudo anterior deu início ao capítulo 9 e hoje eu vou estar dando sequência da onde ele parou, que é do verso 33, né? Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Curve a tua cabeça, feche teus olhos. Pai, te damos graça pela tua palavra e te agradecemos pelo privilégio de poder ouvir a tua voz. Sabemos que o Senhor fala através da sua escritura e nós pedimos que o teu Espírito Santo possa trazer discernimento e clareza, Senhor, para aquilo que o Senhor quer nos expor através desse estudo, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, na nossa mente essa clareza para que a gente possa discernir, Senhor, tudo que o Senhor tem para nos falar através desse estudo, e nós estamos aqui disponíveis à sua voz, disponíveis ao seu toque e disponíveis à sua vontade. Então que nós estejamos dispostos e que o Senhor nos molde através desse estudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Beleza, gente? E o capítulo 9 é um capítulo muito importante do livro de Marcos, né? E só para a gente fazer uma breve recapitulação aqui do capítulo 9, ela começa com uma passagem bastante emblemática, né, do Evangelho, que é a transfiguração de Jesus, né? Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva eles no monte da transfiguração, né? O Marlon falou um pouco sobre isso na aula passada, né? E enquanto, né, Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, uma imagem transcendente é passada para os discípulos, né? Os discípulos veem Jesus resplandecendo, né? A roupa de Jesus, ele brilha intensamente, né? E junto com ele aparece a pessoa de Elias e de Moisés, né? E essas duas imagens, tanto de Elias como Moisés, têm um significado muito importante no capítulo 9, né? Moisés significando a lei, Elias significando os profetas, e também Jesus, que significa essa nova aliança de Deus com os homens. Então essa passagem é muito importante, né? E logo em sequência você vê a manifestação da voz de Deus, né? No capítulo 7, no versículo 7, né? Essa nuvem, né, que envolveu, diz: "Este é meu filho amado, né, escutem o que ele diz", né? E de repente assim a gente vê que essa é uma imagem muito forte do capítulo 9 e é uma imagem muito emblemática também para os discípulos, né? E é muito legal essa parte dessa passagem do capítulo 9 de Marcos. Aí depois lá para o versículo 17 você já vê Jesus descendo do Monte da Transfiguração e ele encontra uma cena completamente distinta, né, do alto do monte. Enquanto lá a manifestação de Deus era muito forte, né, muito poderosa, com a transfiguração de Jesus, com a imagem de Elias e Moisés, lá embaixo a gente vê, né, uma imagem de uma incredulidade, né? Ele chega lá e no capítulo 17, no meio da multidão, trouxe, né, para Jesus uma criança que ela estava possuída por um espírito mudo, né? E esse espírito sempre se apossava da criança, né? E o pai pediu para que os discípulos pudessem expulsar esse espírito, mas eles não conseguiram, né? Jesus dá aquela exclamação importante do capítulo 9 de Marcos, né, que está lá no versículo 19: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Traga o menino aqui", né? E eles trouxeram, né? E quando Jesus viu, né, quando o espírito viu Jesus, imediatamente, né, esse espírito se agitou, né, tentando causar algum tipo de dano físico, né, para essa criança, né? E Jesus perguntou para o pai do menino quanto tempo isso aconteceu, e o pai fala: "Desde a infância". Aí explica as outras experiências que esse pai tinha tido com a criança, né, do fogo, da água, tentando matar, né? E Jesus faz né, e o pai, né, pedindo para que Jesus fizesse alguma coisa, para que Jesus tivesse compaixão daquela criança, né? O versículo 22, e ele faz aquele pedido que corriqueiramente nós fazemos para Jesus: "Jesus, nos ajuda". E Jesus respondeu:
Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê, né? E imediatamente o pai do menino já, né, entendendo a importância daquele momento, que Jesus não estava ali apenas para expulsar, né, o espírito do menino, mas ele estava ali para ensinar sobre o poder da fé, né, sobre como a fé é um combustível importante para o cristão e para a nossa caminhada, né? Então ali não era só o momento de Jesus mostrar o seu poder, não era o momento para Jesus apenas expulsar aquele espírito, mas era deixar um ensinamento importante para aquelas pessoas, não só para o pai ou para o menino, mas principalmente para os discípulos, né? Que a fé é o combustível que move a mão de Deus, no sentido de saber que nós dependemos de fé para crer em Deus e saber que Ele é o Deus que pode mudar todas as coisas e reverter qualquer tipo de quadro. Então, né, imediatamente o pai do menino, né, responde: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Né? Que resposta poderosa, né? Essa é uma resposta que nós temos que ter, né, diariamente, nos ajuda na nossa falta de fé. E o capítulo 9 de Marcos aborda muito bem essa necessidade do cristão, né? Então Jesus expulsa o menino, né? E depois os discípulos questionam ele, né? Por que tal? Não conseguiu expulsar, né? E por que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus responde, né? Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração, né? Então esse é o breve resumo do capítulo 9 até onde o Marlon parou, e daqui em diante é a sequência da onde nós vamos continuar, né? E eles após essa cena do menino liberto através do poder de Jesus, vem o versículo 33, o verso 33, né? Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, apresentando-se, né, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, né, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, disse: quem receber essa criança, tal como esta, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas quem me enviou. Tá? Então essa é a sequência. Eu quero parar aqui, né, dessa parte, porque o versículo 33 em diante mostra a discussão de quem era maior no reino de Deus. Essa era a discussão dos discípulos no caminho para Cafarnaum. Cafarnaum ela era uma base, né, de Jesus. Jesus era um quartel-general de Jesus ali na região da Galileia. Então sempre que eles podiam, eles estavam voltando para Cafarnaum. E nesse caminho, né, os discípulos estavam se perguntando quem era o maior deles, né? Então, se a gente recapitular aí o capítulo 9 de Marcos, a gente vê os discípulos tendo a visão da transfiguração, a visão de Elias e Moisés aparecendo, Jesus glorificado na sua plenitude, a voz de Deus aparecendo para eles através da nuvem. Depois Jesus desce do Monte da Transfiguração, mostra o seu poder expulsando o menino que sofria com o espírito mudo, né, que afligia essa criança desde da sua infância. E nesse contexto, nessa volta, aí tem o versículo 33, que é os discípulos se questionando, né, quem era o maior entre eles. E esse verbo utilizado por Jesus, né, o tempo, né, ele está no tempo imperfeito. Então indica que Jesus insistiu nesse questionamento, perguntando para ele: olha, sobre o que assunto é esse que vocês tanto discutem no caminho? Que assunto é esse que tem trazido essa discussão no caminho, desde onde a gente estava até Cafarnaum? Né? E o versículo 34, né, essa interrogação de Jesus, eles meio que se calam, né, porque é um questionamento muito infantil, né? Mas eles se calaram porque tinham discutido
sobre quem era maior. Então ninguém estava com coragem, né, de falar para Jesus: olha, Jesus, a gente queria saber quem é o maior aqui, né? Então eles estavam envergonhados em revelar esse assunto, porque se a gente pegar esse contexto do capítulo 9, era um assunto indigno para o momento, né? E ele continua insistindo para explicar, ele insistia com os discípulos para que ele pudesse explicar sobre este questionamento, porque nós precisamos entender, né, esse capítulo 9 de Marcos, esse versículo 33 em diante, né? No versículo 33, Jesus se assenta e ele responde essa pergunta dos discípulos. Ele fala: olha, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E essa expressão é muito importante, porque eles estavam diante do Filho de Deus. Eles tinham ouvido a voz de Deus, confirmando essa divindade de Jesus para os discípulos. Tá certo que Jesus pede para que Pedro, Tiago e João não falassem sobre isso, mas esses 3 discípulos em especial tinham acabado de presenciar a manifestação plena da presença do Filho de Deus, com a própria voz audível de Deus confirmando essa divindade de Jesus. Então eles estavam diante do Filho de Deus, mas mesmo assim eles não estavam compreendendo qual era o sentido da presença de Jesus, porque nós vemos o Filho de Deus, né, que depois a gente vê no livro de Filipenses, que em nenhum momento se apegou na sua divindade. Ele não se aproveitou do seu status de Deus. Muito pelo contrário, ele se esvazia, se torna homem e servo. Então quando Jesus fala para eles no capítulo 9, olha, quem quer ser o primeiro será o último, né? E o último será servo de todos. Ele está falando: olha para mim. Eu sou a referência de quem é o maior no reino de Deus. Eu sou o próprio Filho de Deus e da minha divindade eu abri mão, do meu bom nome eu abri mão, da minha eternidade eu abri mão para que eu me tornasse servo. Então, por mais que os discípulos estavam caminhando com Jesus, por mais que os discípulos estavam diante da demonstração transcendente do poder de Jesus, por mais que os discípulos estavam ali aprendendo com os ensinamentos de Jesus, eles não estavam enxergando um princípio elementar do cristão, que é o ser servo, o se doar, o olhar para o outro, amar ao próximo como nós mesmos. Primeiro amar a Deus para depois para que a gente possa amar o próximo. Né? Então essa discussão não cabe na caminhada cristã. Não cabe no capítulo 9. É por isso que os discípulos aqui, né, no capítulo 35, no capítulo 34, eles se calaram. Né? E o estudo aqui que eu peguei, né, fala que eles estavam envergonhados em revelar esse assunto tão indigno. E essa discussão, sabe, sem sentido. Mas Jesus continuou, né, insistindo para que ele pudesse explicar o sentido do cristianismo. Né? O versículo 33, 36 e 37, ele fala, ele traz uma criança, coloca no meio deles, toma nos braços e diz: olha, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas quem o enviou. Então a gente vê Jesus tentando passar a importância desse ato de ser humilde, de receber o próximo, de receber o outro, de se doar, de ser servo, de fazer de forma verdadeira, né? E de prontidão se tornar humilde. Porque se tem uma coisa que o Evangelho nos revela, é a nossa incapacidade, ou a nossa natureza pecaminosa, e que ela escancara uma realidade da nossa vida, que nós somos indignos. E se não fosse o advento de Jesus na terra, nós estávamos condenados. Então, a humildade da fé cristã é reconhecer que Jesus
né, e o seu legado e a sua herança, tudo que nós recebemos de Jesus, principalmente a sua humildade e a sua servidão, é imprescindível e importantíssimo na nossa caminhada. É isso que Jesus está querendo falar no versículo 36 e 37, essa posição de ser servo, né? Então, porque essa posição de ser humilde é um verdadeiro sinal de grandeza e de humildade, né? Ele pega uma criança, para que a gente possa entender que envolve descer nessa posição de uma criança que é imatura, que é dependente, né? que detém de cuidados mais especiais, mais profundos, né? Não é um adulto. Então é exatamente sobre isso, né? Então a gente vê esse começo do versículo do capítulo 9, que eu estou dando sequência aqui, o versículo 33, o maior do reino de Deus é o que se torna servo. Esse é o ensinamento. Se você quer ser grande, torne-se o último. Se você quer ser reconhecido, seja humilde. E se você quer ser como Cristo, seja servo. Servo de todos. E esse é um ensinamento muito importante, porque nós vemos Jesus preparando os seus apóstolos, os seus discípulos, para que ele possa continuar a obra de Jesus, né? E a expectativa de Jesus era muito grande, né? A própria palavra revela que Jesus fala: olha, vocês farão obras maiores do que as minhas. Então a expectativa de Jesus nos seus 12 era muito grande, assim como a expectativa de Jesus em nós continua sendo grande, né? Porque Jesus espera de nós essa resposta desse amor que nós recebemos, né? E esse capítulo 9 de Marcos fala sobre isso, principalmente, né, esse versículo, do versículo 33 ao versículo 38, né, 37 aqui. Então, o maior é o servo. Essa é a primeira parte desse nosso estudo. Aí, dando sequência aqui, né, nós acabamos aqui no versículo 38, no versículo 37. Aí depois a gente já parte para a segunda parte aqui desse estudo, que é a repreensão de Jesus, né? Sobre esse ensinamento, sobre quem, se não é contra nós, é por nós, né? E versículo 38 aqui, João diz a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não nos seguia. Versículo 39. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Essa é uma parte importante desse versículo. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhe der de beber o copo de água em meu nome, né, porque vocês são de Cristo, em verdade lhe digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Tá? Até aqui o versículo 41. Aqui a gente vê, né, o estudo que eu tenho aqui, ele coloca um ponto importante. Talvez esse João, né, cortando Jesus aqui no seu ensinamento, seja o desejo de mudar de assunto, né? O assunto foi tão indigno, tão inapropriado, que João quis mudar de assunto, né? E ele já fala: olha, nós achamos alguém expulsando demônios no seu nome e a gente proibiu eles. Jesus fala: não proíbam, né? E esse versículo 38 parece que essa observação de Jesus, né, faz com que ele lembre do ato um pouquinho antes aí do capítulo 9, né? Porque os próprios discípulos não estavam conseguindo expulsar o demônio do menino, né? E aqui os discípulos veem outras pessoas que não estavam com Jesus fazendo obras assim como o mestre, né? E ele fala: não, a gente vai proibir porque você não caminha com a gente, né? E a palavra fala: nós o proibimos, né? E eles continuaram proibindo esse desconhecido, né? E essa motivação
não segue uma atitude egoísta, mas é uma falta de vontade em acertar que pessoas fora do círculo social de Jesus, né, fossem capazes de fazer obras transcendentes, fossem capazes de manifestar a presença de Cristo, né? E versículo 39, Jesus já fala, olha, não proíbam, né? Jesus fala assim, não proíbam, ou parem de proibir, né? Jesus, nesse momento, ele fala assim, olha, né, no versículo aqui 39, né, ele fala, olha, ninguém que faça milagres em meu nome possa logo em seguida falar mal de mim, né? E ele fala que, né, esse detalhe aqui, em meu nome, né, ele mostra um detalhe importante nessa obra dessas pessoas, porque assim, nós vemos hoje uma banalização da transcendência. Nós vemos as pessoas corrompendo o nome de Jesus para atrair, né, a atenção das pessoas, ou para que as pessoas possam ser atraídas pela obra transcendente de Jesus, né, por aquilo que Jesus pode fazer, pela sua obra, pelo seu milagre, né? E nós continuamos vendo isso nos dias de hoje, né? E a gente fala assim, não, mas por que ainda essas pessoas que se aproveitam da presença de Jesus manifestam o sobrenatural, né? E Jesus está falando, olha, não o proíbam, porque se elas fazem milagres em meu nome, logo em seguida elas não vão poder falar mal de mim. Ou seja, as pessoas que são tocadas pela obra de Jesus, as pessoas que têm a sua vida manifesta, são de alguma maneira recebem essa experiência transcendente de Jesus, elas conseguem muitas vezes enxergar Jesus que essas pessoas que se aproveitam não conseguem. Então Jesus pode acontecer de Jesus usarem essas pessoas para manifestar a sua obra para uma pessoa que talvez só vai ter aquela oportunidade de ouvir a voz ou ouvir sobre o Evangelho de Jesus, né? E ele, no versículo 40, ele fala assim, pois que não é contra nós, é a favor de nós. De alguma maneira, essas pessoas são usadas por Deus para trazer revelação, ou para trazer cura, ou para trazer libertação para essas pessoas. Então é um ensinamento importante do capítulo 9 aqui, e Jesus falando, olha, eu continuo usando pessoas imperfeitas, né? E aqui no caso de João, ele quis mostrar, olha, essas pessoas não fazem parte do nosso círculo social, elas não fazem parte do apostolado de Jesus, elas não ouvem o ensinamento direto como nós ouvimos, então elas não têm esse direito, né? Elas não têm esse direito de se manifestarem em nome de Jesus. Mas Jesus fala, olha, se essas pessoas se manifestarem em meu nome, eu as autorizo. Eu as autorizo. Se elas se manifestarem em meu nome, e se esse milagre foi feito por mim, e eu liberei esse milagre, eu as autorizo. Pois quem não é contra nós, é a favor de nós. Não, então, aí depois ele continua, né, no versículo 41. Pois aquele que lhe der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são servos de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa, né? E esse versículo 41, né, Jesus ele enfatiza, né, essa atitude, né? Fala, ó, ninguém que procura servir o Senhor, olha que legal, ninguém que esteja disposto a servir o Senhor, que procura servir o Senhor, nem que seja o serviço menos importante no reino, né, será excluído do ciclo de Jesus, né? A gente vê essa importância, né, do serviço de Cristo, porque às vezes nós imaginamos que a obra de Cristo é só para as pessoas que estão em evidência, para os ministros, para as pessoas que tocam, ou para aquelas pessoas que ensinam. Mas a verdade é que o Evangelho, ele é disponível e ele é liberado para todos. Porque todos nós, quando entendemos a realidade de Cristo Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, nós nos tornamos filhos de Deus.
E mais do que isso, discípulos de Jesus. Então nós automaticamente fazemos parte dessa família de Deus. Então, independente do seu ato de servir, seja de um serviço de menos importância, ou de um serviço que aos olhos humanos parece ser mais importante, não existe diferença. De forma nenhuma será excluído ou perderá sua recompensa. Então, o servir é para todos, pois quem não é contra nós é a favor de nós. Essa é a segunda parte do capítulo 9 de Marcos. Aí a gente parte para a última parte aqui desse capítulo 9 de Marcos, né, que é os tropeços, que é a partir do versículo 42, se você quiser marcar aí. E aí ele começa assim: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse jogada no mar. Palavras de Jesus. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Versículo 45. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançados no inferno, onde os vermes não morrem e nem o fogo se apaga. Versículo 47. E se um dos seus olhos os levar a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde os vermes não morrem nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Versículo 50. O sal é bom, mas se o sal vier se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Essa última parte, né, que é os tropeços, né, Jesus dá um alerta aqui sobre a importância da caminhada madura cristã, né? E ele já usa aqui no versículo 29, né? Versículo 42, esse termo, pequeninos, né? Que fala sobre, né, os filhos aqui, aqueles que necessitam da verdade, né? E já está diretamente relacionado aqui, centralizado na ideia das ofensas, né? Essa parte do versículo 48 aqui, né? Que esse modo de agir é uma ofensa contra os pequeninos, né? E essa ideia de repreender, né, esse anônimo, né, dessa ofensa, né? E Jesus, ele discute, né, nesse ponto, e essa fé que ela é uma fé imatura, né? Que essa pessoa ela é impedida, né, pela fé, impedida pela sua atitude ou por alguma coisa, por alguma circunstância, de concluir a sua caminhada, né? Essa é uma fé imatura. E essa crítica, né, ela fala diretamente a essa imaturidade espiritual, que essa pessoa se afasta de Jesus por causa desses tropeços, né? E essa palavra que ele usa aqui, né, escandalizo, significa colocar uma armadilha no caminho da pessoa, né, que fazendo tropeçar. Então, quando Jesus usa essa referência aqui, né, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, ou seja, se alguém colocar essa armadilha, né, para essas pessoas, se alguém de alguma maneira interferir, colocando essas armadilhas na caminhada dos pequeninos aqui, né, esse causou uma ofensa contra Cristo, né? E Jesus dá a sentença aqui no versículo 42, seria melhor que que uma pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse jogada no mar, né? Então, a responsabilidade que nós temos, não só de termos uma fé madura, mas principalmente
de não sermos essa armadilha na caminhada cristã de outras pessoas, é muito importante para nós. E isso mostra a importância daquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Esse estudo faz com que a gente entenda de uma forma talvez até um pouco reduzida, mas até um pouquinho mais profunda do que talvez num culto, né? Para que a gente entenda a importância de nós sermos maduros, de nós nos aprofundarmos na palavra, nos aprofundarmos na pessoa de Cristo Jesus, nos aprofundarmos nas nossas atitudes, naquilo que nós na nossa resposta a esse evangelho, a essa boa nova que foi passado para nós. Então, é muito importante que a gente amadureça e não tropece, e muito menos faça outra pessoa tropeçar, né? E essa expressão pequeninos fala exatamente disso, né? De imaturos, de crianças, pessoas que são novas na fé, ou que têm a sua espiritualidade ainda subdesenvolvida, né? Então, a intenção de Jesus foi denunciar, né, sobre essas ofensas a essas pessoas. Aí o versículo 43, né, já passou para o resultado daquilo que nós devemos fazer, né? Aí o versículo 43 fala, olha, se sua mão te leva a tropeçar, corta. Né? O que Jesus está falando aqui? Essa ofensa, né, e essa pedra de tropeço, ela não pode ser de modo nenhum uma ação da nossa fé, né? E essa ordem de cortar a mão, né, que é uma figura hiperbólica, né? É um sentido figurado, né? E esse sentido do versículo é que tudo aquilo que leva uma pessoa a tropeçar e cair, né? Tudo aquilo que leva uma pessoa a cair, o pecado, a imaturidade, né? A inconstância, a falta de intimidade, né? A sua comodidade, né? A sua inconstância, tudo aquilo que leva a pessoa a cair deve ser removido imediatamente, né? Esses versículos, né, não deve ser levado ao pé da letra, né? Ninguém está pedindo para você cortar a mão, mas a gente está falando, olha, imediatamente nós devemos cortar aquilo que nos leva a tropeçar. Nós devemos cortar imediatamente, através da fé em Cristo Jesus e com o auxílio do Espírito Santo, essas armadilhas que são colocadas sobre a nossa caminhada cristã, né? Então, que a gente possa, através desse estudo, pedir discernimento para o Espírito Santo, para que ele nos revele. Com certeza você sabe o que tem afligido a sua caminhada cristã, principalmente você sabe aquilo que tem servido de armadilha na tua caminhada. Então, pedir para que o Espírito Santo te fortaleça, né? Essa expressão, né, que Jesus usa, né, para que a gente tome uma atitude imediata, porque a conversão é essa meia volta. Se nós estávamos num caminho de pecado, nós passamos a caminhar no caminho de santidade porque Cristo começa a habitar em nós. E se Cristo está em nós, né, nós temos essa esperança de alguma maneira nós conseguimos matar a nossa carne através do auxílio da pessoa de Cristo Jesus e do Espírito Santo, né? Então, que seja essa nossa busca através desse estudo do capítulo 9, né? E essas partes aqui, principalmente essa última parte, os tropeços, seja um ensinamento de atenção para nós, né? E Jesus continua aqui, né, no versículo 47, esse termo que ele usa no inferno, que é Geena, né, que é o vale de Inom, que é um vale que fica no sudoeste de Jerusalém, foi amaldiçoado por ter sido um cenário de adoração a Moloque, né, e ele se transformou tipo num lixão, né, e ali o fogo nunca se apagava, né, e tudo que caía ali se reduzia a lixo e cinza. Então, quando Jesus usa essa palavra, né, que é uma palavra grega, Geena, ele fala, olha, aqui no versículo 47, né,
onde os vermes não morrem, né? Nem o fogo se apaga, né? Ou será lançado no inferno. Essa palavra inferno é Guiena, né? Então, quando ele usa essa palavra, a gente hoje tem uma visão diferente. Jesus estava falando para os discípulos, olha, tudo aquilo que te leva a tropeçar vai levar para um lugar onde só tem lixo e cinzas, né? Onde o lixo é depositado e onde o fogo nunca se apaga, e aquele lugar é infestado de vermes, né? E aquele vale se transformou, né, para os judeus num símbolo de castigo eterno. Então aquela palavra usada por Jesus estava muito atual para os discípulos. Então quando ele estava ensinando, ele falou, olha, tudo que te leva a tropeçar significa que vai levar você para um caminho de fogo e de podridão, onde os vermes nunca morrem, né? Então era uma linguagem usada ali por Jesus para que os discípulos pudessem compreender, né? E essa linguagem também, Jesus já foi extraída de Isaías 66, 24, né? Que está lá na Septuaginta. Aí o versículo 49, já estamos terminando. Aí depois ele continua, né? Se os seus olhos levar a tropeçar, né? Arranque. E se seu pé levar a tropeçar, é tudo no mesmo caminho. E esse tropeço é essas armadilhas que são colocadas, né? A gente já viu aqui, né, que essa palavra tropeçar significa armadilha. Então todas essas armadilhas que fazem com que você seja retirado do reino de Deus, tem que ser retirado da nossa vida imediatamente. Aí o versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo. Versículo 49. Esse versículo ele é difícil de interpretar. É um dos mais difíceis, principalmente aqui desse capítulo 9. Né? Ele foi acrescentado depois. Foi acrescentado depois, mas posteriormente. Então fosse alguma anotação, né, de tentar explicar essa passagem, né? A palavra introdutória aqui, né, que ligaria, serve para explicar essa afirmação. Então Jesus ele só está reforçando, né? Então ela pode significar que aquele que entrar no inferno será preservado como o sal preserva, através de uma eternidade, ou seja, né, aquela pessoa sofrerá eternamente. Isso não é um consenso, né, na teologia, mas eu quis pegar esse significado aqui, que é o significado que as pessoas mais concordam aqui através desse versículo 49. Então significa que essa pessoa será preservada eternamente, ou seja, ela sofrerá eternamente. Aí agora o último versículo, né? Versículo 50. O sal é bom, mas se o sal vier se tornar insípido, como se restaurará o sabor? Tenham sal em vocês mesmos, e paz uns com os outros. Aí esse versículo 50, né? Ele usa essa palavra sal novamente, e Jesus continua dizendo para os seus discípulos, né? Que devem ser como o sal. Deixando que essa influência, né, falando sobre a influência dos discípulos no mundo, fala, olha, aonde vocês chegarem, vocês têm que influenciar através do evangelho, que significa boas novas. Então, aonde vocês chegarem, sejam influenciadores das boas novas. Né? Jesus fala, olha, sejam sal, ou seja, sejam influentes naquilo que é importante na vida de vocês. O que significa isso? A importância. Qual a importância deles? O evangelho. Qual a importância? Qual é a influência? No que eles devem influenciar? Porque eles poderiam influenciar de qualquer outra maneira. Mas de que maneira eles devem influenciar sendo discípulos de Jesus? Através do evangelho. Através das boas novas. Através da pessoa de Cristo Jesus. Né? Ele fala, ó, tenham sal em vocês. Né? Ou seja, permaneçam nessa influência. Sejam constantes. Né? Ou para usar uma palavra
mais atual, sejam resilientes, perseverem, né? Perseverem nessa influência purificadora, né? Nessa influência que traz liberdade, permaneçam, né? Nessa constância, nessa maturidade, sejam maduros, tenham sal em vocês, e paz uns com os outros, né? Essa última parte faz essa alusão, né? Cristo ele conclui aqui com essas duas ordens, né? Exigindo deles, né? Primeiro que eles sejam constantes e que eles levem a paz e que também eles tenham paz nele. Então, que é uma característica, né? A paz que excede o nosso conhecimento. Então, isso serve para todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos. Bem, galera, esse é o final do capítulo 9, do 33 ao versículo 50, né? E no nosso próximo estudo, vamos estar entrando no capítulo 10 de Marcos. Então, que você possa continuar aí assistindo, curte, compartilha, né? Envia esse estudo para o máximo de pessoas que você puder, que você vai estar abençoando a vida de outras pessoas também. Beleza? Tamo junto, Deus abençoe, até a próxima.